Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos símbolos mais famosos do mundo, a cruz. Para milhões de pessoas, ela representa a fé. Mas, será que a história dela e o que a Bíblia realmente diz é aquilo que a gente sempre pensou? Vamos descobrir juntos? Se alguém perguntasse qual o principal símbolo do cristianismo, o que viria à mente? Para quase todo mundo, né? A imagem é instantânea, não tem nem o que pensar. Pois é, a resposta parece óbvia. Durante séculos, a cruz foi o grande emblema da fé cristã. A gente vê em todo lugar, igrejas, na arte, em joias, em todo o mundo. Só que é aqui que a nossa investigação começa de verdade. Será que a história e, o mais importante, as escrituras concordam com essa tradição que está tão enraizada na nossa cultura? A resposta, olha, pode surpreender. Então, para a gente entender essa história direito, a gente precisa voltar lá atrás, bem antes da era cristã, e dar uma olhada nas origens do símbolo da cruz. Olha só que interessante. Fontes super conceituadas, como a Enciclopédia Britânica, mostram que a cruz não era algo exclusivo do cristianismo, não. Muito antes, ela já era um símbolo sagrado em várias culturas antigas, da Índia ao Egito e até aqui nas Américas, antes de Colombo chegar. E aqui a gente tem um ponto-chave. Uma fonte de muito respeito, o dicionário de W. E. Vine, liga diretamente o formato da cruz em T, a letra Tau, com a adoração a Tammuz, que era um deus lá da Babilônia. Isso já mostra uma origem para o símbolo que não tem nada a ver com o cristianismo e que é muito, mas muito mais antiga. Tá, mas e aí? Como é que essa transição aconteceu? O que as fontes históricas indicam é que lá pelo terceiro século, conforme o cristianismo foi crescendo, começou a rolar uma mistura de símbolos. Para facilitar que os pagãos se convertessem, a igreja da época parece que permitiu que eles trouxessem símbolos que já eram familiares para eles, como a cruz. Ok, a história parece bem clara, mas e a Bíblia? O que ela diz? Vamos dar uma olhada nas palavras originais, lá no grego, que os escritores usaram para descrever onde Jesus morreu. Então, a principal palavra em grego que aparece na Bíblia é stauros. Em muitas traduções, a gente lê cruz. Só que, no grego clássico, o significado original da palavra é bem simples. Uma estaca, um poste reto, um pedaço só de madeira. E para reforçar ainda mais essa ideia, os escritores da Bíblia também usaram outra palavra, shilon. Essa palavra pode significar madeiro, viga ou até mesmo árvore, como a gente vê lá em Atos capítulo 5. As duas palavras, stauros e shilon, apontam para uma única peça de madeira, e não duas cruzadas. Olha, essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, o que as palavras originais da Bíblia em grego descrevem, uma estaca, um madeiro. Do outro lado, a imagem tradicional da cruz que todo mundo conhece, uma forma que só veio a ser adotada séculos depois. A diferença é gritante, né? A Companion Bible, por exemplo, uma obra de referência, é bem direta ao ponto. Ela afirma que a palavra stauros nunca significa dois pedaços de pau cruzados, mas sempre apenas um pau. Isso só fortalece a ideia de que o texto bíblico, na verdade, está descrevendo uma estaca simples. Certo. Então, a história antes do cristianismo e o que as palavras da Bíblia indicam apontam para uma estaca. Mas e os primeiros cristãos? Os seguidores de Jesus lá do comecinho, eles usavam a cruz na adoração deles? Essa linha do tempo aqui é muito reveladora. No primeiro século, a gente não encontra nenhuma evidência do uso da cruz. Símbolos como o peixe ou a figura do bom pastor eram bem mais comuns nos séculos seguintes. A cruz só vira o símbolo principal lá no século IV, numa época de muita mudança sob o imperador Constantino. O historiador J.F. Hurst, por exemplo, é bem específico sobre os cristãos do primeiro século. Ele diz assim: não se usava o crucifixo e nenhuma representação material da cruz. Isso mostra que os primeiros seguidores de Jesus, de fato, não usavam esse símbolo na sua adoração. Bom, e com tudo isso, a gente chega no ponto principal. Depois de olhar a história, a língua original e como os primeiros cristãos agiam, a pergunta final é: qual deve ser a nossa autoridade? A tradição que foi criada pelos homens ou a palavra de Deus, a Bíblia? Vamos só juntar as peças aqui. A história mostra que a cruz tem origens pagãs. A análise das palavras gregas na Bíblia aponta para uma estaca. E os registros históricos mostram que os primeiros cristãos não usavam a cruz. Quando a gente junta tudo isso, a conclusão é uma só. A Bíblia e a história concordam perfeitamente. E para quem busca a verdade absoluta nas Escrituras, esse alinhamento todo aponta para uma única coisa: Jesus morreu numa estaca. Mas por que essa diferença toda é tão importante? O ponto central está em textos como o de 1 Coríntios 10:14, que dá um aviso bem claro.
fugir da idolatria. Para quem leva a Bíblia como regra, usar um símbolo que tem raízes pagãs pode ser um problema sério, batendo de frente com esse princípio. E tem mais, o próprio Jesus ensinou que a verdadeira adoração, aquela que agrada a Deus, é feita com espírito e verdade. Ou seja, não depende de objetos, de imagens ou de símbolos. Ela se baseia numa fé sincera que é guiada pela verdade que a gente encontra na Bíblia. A Bíblia, e não a tradição, tem que ser o nosso guia. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta. Pra gente pensar mesmo. Pensa bem, se alguém que amamos muito fosse assassinado, alguém pegaria a arma do crime, faria uma réplica dela e passaria a venerar esse objeto? Levando em conta a origem pagã da cruz e o ensinamento tão claro da Bíblia contra a idolatria, por que ter tanto apreço justamente pelo instrumento que foi usado para torturar e matar o Senhor Jesus Cristo? A verdade da Bíblia nos convida a refletir profundamente sobre como a gente realmente honra a Cristo.